Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada família, em cada coração, em cada lar que está nos assistindo. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana de paz na sua presença. Mais um dia que Deus nos deu. Glórias sejam dadas ao Senhor pelas suas maravilhas. Estamos aqui mais uma vez na melhor e maior escola do mundo, que é a EBD, né? Nós estamos aqui para aprendermos da palavra de Deus, e a escola bíblica dominical é a melhor e maior escola do mundo. Você não poderia ter clicado em um canal, em um outro local melhor do que esse que você está aí para nos assistir, para aprender da palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos estar compreendendo e aprendendo cada vez mais da sua palavra. Na semana passada, vocês lembram que nós falamos? Nós falamos que nós íamos começar, né, a estudar as cartas paulinas, as cartas de Paulo endereçadas às igrejas. E nós estudamos na semana passada as maravilhas de Deus, né? As maravilhas que Deus operou na vida de Paulo e que Deus também opera em nossas vidas e quer operar através das nossas vidas quando nos colocamos à disposição de Deus. Então hoje nós estaremos estudando a carta de Paulo à Igreja da Galáxia, que é a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, querido, nas suas viagens missionárias, ele fundou inúmeras igrejas. Mas ele não só fez fundar as igrejas e deixá-las desamparadas. Não, Paulo fundou as igrejas, mas tinha também a preocupação com o crescimento espiritual, com o aprendizado da igreja do Senhor, para que essa não se desviasse dos caminhos do Senhor. Então, Paulo, ele escreveu 12 cartas, né? Dentre elas, ele escreveu essa aqui, aos Gálatas. Há uma incerteza quanto à localização das cartas, né? A localização aí de quem foi essa carta, a quem foi essa carta endereçada. Depende muito de onde estava localizado o destinatário, se eram os Gálatas que estavam no sul ou no norte, né, da galáxia, porque no norte foi a primeira viagem de Paulo, depois vem a segunda viagem que é no sul. Então a data certa das cartas depende da localização e para qual igreja foi endereçada. Então, se a igreja ao sul da galáxia, né, que é aos Gálatas que estavam no sul, a carta foi escrita aproximadamente em 48 a 50 depois de Cristo. Se foi endereçada às igrejas, né, se foi destinada às igrejas que estavam no norte da Ásia, então essa carta ela foi escrita aproximadamente 55 a 57 depois de Cristo. Qual o pano de fundo, né? Por que Paulo escreveu essa carta? Bom, Paulo escreveu essa carta por conta da influência grega e dos romanos, né? E que era um fator de confusão na igreja do Senhor para os novos cristãos. Então a influência da cultura grega e da cultura romana era um fator, né, de confusão ali para os novos cristãos. Qual o propósito de Paulo a escrever essa carta aos Gálatas? Apresentar uma defesa da sua missão apostólica, enfatizando a justificação por meio da fé e expondo instruções para a nova vida cristã. Então nós estaremos estudando hoje Gálatas capítulo 1 e capítulo 2. Qual o objetivo? Qual o objetivo de estudarmos aqui as cartas de Paulo, né? Qual o objetivo agora de estudar as cartas? E qual o objetivo dessa lição, do capítulo 1 e 2? Cristo vive em mim. Então, os objetivos: compreender que a experiência de Cristo viver em nós é a base insubstituível para o Evangelho. Então, a experiência de saber que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né?
que não vivemos nós, mas Cristo vive em nossas vidas, é que é a base para o nosso viver, né? Para o evangelho pelo qual nós pregamos. E deve ser uma base insubstituível. Qual fazer? Combater as distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra de Deus. Há muita distorção, até nos dias de hoje, quanto ao ensino da palavra e quanto à interpretação dessa palavra. Então, queridos, nós precisamos ler, nós precisamos buscar compreender aquilo que a palavra de Deus está dizendo, por que foi dito aquilo ali, quando foi dito, qual o contexto, né? Qual o objetivo ao se dizer aquilo. A gente não pode pegar simplesmente um versículo, uma frase no meio e daí nós colocarmos, fundamentarmos uma teoria e nela ensinarmos, distorcendo assim a palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Gálatas 2, versículo 20, que diz assim: portanto, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é o que Paulo estava dizendo à igreja, né? Estava dizendo ali aos Gálatas. Por ser uma carta, ela foi escrita de forma pessoal, né? Então há uma linguagem pessoal, e Paulo dá o testemunho, né, de que não vive mais ele, mas Cristo vive através da sua vida. E a vida que ele vive agora, ele vive pela fé, né? Pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por nós, que se entregou, que nos amou e se entregou por mim e por você. Querido, pare e pense. Pare e pense um pouquinho, compartilhe com seus filhos, compartilhe com a sua família. Qual foi a experiência mais marcante que você teve em anunciar que somente a fé é necessária para a salvação? Porque muitos, a confusão da cultura, do envolvimento da cultura grega e da cultura romana, se dava muito também por questão das obras, por questão da forma como se proceder. E isso estava influenciando a vida dos novos cristãos, né? E estava deixando uma confusão no seio da igreja. E quando Paulo prega e diz assim, olha, a fé, a salvação, ela vem por meio da fé. A Bíblia nos diz que é pela fé, né, que nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém venha a gloriar-se, a se vangloriar, dizer que conseguiu a sua salvação. Se a salvação viesse por intermédio dos atos que nós praticamos, não precisava Cristo morrer na cruz por mim e por você. Precisaria? Então Paulo dá essa ênfase. E eu gostaria que você estivesse agora refletindo, pensando aí um pouquinho, qual foi a experiência mais marcante que você teve ao defender a fé, a salvação pela fé, né? Pela fé em Cristo Jesus, a fé salvadora. Qual a primeira situação ali? Qual a primeira problemática enfrentada por Paulo? Está em Gálatas 1, versículo do 6 a 9. A gente vai ver que do capítulo 1, versículos de 1 a 5, Paulo ele se apresenta. Olha, eu, apóstolo Paulo, né? Apóstolo constituído por Deus. E ele dá uma ênfase nessa autoridade de apóstolo. Ele defende seu apostolado, sua posição, porque o apóstolo ele ocupava uma posição distinta de liderança e autoridade. E ele afirma que essa liderança e autoridade, ela foi dada pelo próprio Deus, porque foi Deus que o capacitou e Deus que o chamou. E eu abro uma ressalva aqui, porque tem muita gente, né, que diz que não precisa estudar, porque o apostolado foi dado por Deus, né, foi Deus que me chamou. Tem muita gente que acaba confundindo. Queridos, Paulo era, segundo a lei, irrepreensível. Paulo, ele conhecia a lei. Ele estudou aos pés de Gamaliel, né?
Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Então Paulo sabia de cor e salteado a lei. Eu não recordo bem, mas o pastor uma vez falou que as pessoas que eram consagradas, né, que eram separadas para o sacerdócio, porque Paulo estava no caminho de ser consagrado a ser sacerdote, precisaria decorar toda a lei ali, os 10 primeiros livros da Bíblia, né? Começava com a lei ali de Moisés, com o Pentateuco, e depois ia seguindo. Então tinha que decorar. Paulo tinha conhecimento da lei, Paulo tinha conhecimento da palavra. O que faltava em Paulo? O conhecimento de Deus, porque a palavra mata, mas o Espírito Santo de Deus, ele vivifica, ele nos traz vida. Então Paulo teve Paulo teve aquele encontro com Deus, né? Ele conheceu verdadeiramente, né, a Deus. E aí ele diz que foi Deus que o capacitou. Então ele dá essa ênfase, né, à igreja. Ele diz, olha, por quê? Porque uma das bases da qual havia confusão também na igreja era justamente isso, né? Os falsos irmãos estavam ali lançando dúvidas com relação à autoridade de Paulo. E aí Paulo vai, logo no começo da carta, se apresentando como apóstolo. Eu, apóstolo Paulo, não constituído por homem, mas por Deus, uma autoridade dada por Deus, né? Então ele começa, e aí ele diz, aí ele vai diz assim, da minha parte, né? E também da parte dos irmãos que estão comigo. Então ele dá ênfase aos irmãos que estavam com ele, porque esses irmãos eram conhecidos da igreja da Galácia, e a igreja da Galácia respeitava a autoridade desses irmãos. Então Paulo, ele vai discorrendo ali, né? E aí ele chega no capítulo 6, né? Ele chega no capítulo 6 ou no versículo 5, né? Ele diz que as glórias sejam dadas ao Senhor. No versículo 3, ele dá o cumprimento, que é um cumprimento cristão, né? Que é aquele que nós usamos até hoje, nossos dias. Então já era um padrão daquela época. Em todas as cartas, Paulo dá esse cumprimento à igreja, o cumprimento apostólico, que é a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que seja concedida a todos vós. Então Paulo, ele dá essa graça, essa paz, que é só concedida através, né, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, da presença que Deus, né, de Deus em nossas vidas, que constitui a paz. Então Paulo, ele vai aí no versículo de 1 a 6, ele vai dizendo assim, olha, maravilhe-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem tornar o evangelho de Cristo, ou transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Então Paulo, ele diz assim à igreja de Gálatas, olha, no versículo 6 ao versículo 9, ele diz, olha, eu fico boquiaberto, pasmo, não consigo compreender como é que vocês passaram tão rápido, né? Tão depressa vocês passaram daquilo que vos chamou da graça. Como é que vocês passaram do evangelho da graça para outro evangelho? Para outro evangelho. Então Paulo vai dizendo assim, olha, não há outro evangelho a não ser anunciado, a não ser aquele que eu anunciei a vocês, que é o evangelho, que é a salvação por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Era isso que Paulo estava chamando a igreja, né? E os crentes, eles estavam sendo influenciados e eles estavam começando a se desviar do evangelho que Paulo havia pregado, que Paulo havia ensinado, e começou a serem colocados alguns dogmas na igreja, algumas coisas concernentes à lei de Moisés. Então Paulo diz assim, olha, eu estou boquiaberto. Eu fiquei assim, não consegui compreender como é que vocês passaram desse evangelho da graça, desse evangelho maravilhoso, que Cristo morreu por mim e por você,
para outro evangelho. Se por acaso eu chegar para vocês e anunciar outro evangelho que não seja esse, o evangelho da graça, se por acaso um anjo descer e anunciar outro evangelho que não seja esse evangelho, a salvação por intermédio de Jesus Cristo, a salvação pela fé, que essa pessoa seja considerada anátema, que esta pessoa seja considerada amaldiçoada, né? Então Paulo, ele começa a falar da sua experiência, né? Então Paulo estava querendo dizer o seguinte, que a experiência de Cristo viver em nós é a base do evangelho, e é a base do evangelho insubstituível. Não há outro evangelho a não ser o evangelho da graça. Queridos, quando eu e você levantamos as nossas mãos, aceitamos a Cristo como nosso único, eterno e suficiente Salvador. Quando fala suficiente Salvador, é porque não há outra salvação através dele, através de outra coisa a não ser Cristo. Cristo é bastante. Cristo é aquele que preenche o vazio em nós. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito habita em nós. E nós somos templos desse Espírito Santo de Deus. E Deus, ele preenche os vazios, Deus preenche as lacunas. E não há experiência melhor e maior do que essa, do Cristo viver em nós. E é essa que deve ser a base do Evangelho. Essa deve ser a base do Evangelho. E é isso que Paulo estava falando à igreja. E aí o autor aqui nos chama a discussão em duplas. O que é um falso evangelho nos dias de hoje? Pastor Robson, o que é um falso evangelho nos dias de hoje? É aquele que tira Jesus Cristo do centro, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a salvação, ela só pode ser concebida por intermédio de Jesus Cristo. Então tirou Jesus do centro do evangelho. Exatamente. Tirou Jesus do centro, queridos, já é um falso evangelho. Então, quer dizer, o evangelho, há muitas, hoje, nos dias de hoje, assim como nos dias de outrora, assim como na época dos primeiros cristãos, há essa questão de estar impondo dogmas, de estar impondo coisas, cargas aos crentes, cargas aos irmãos, né? Que, na verdade, não passam de pretensões humanas e convicções humanas. Então, a adesão versus a conversão, né? O que é o aderir ao evangelho? É você adentrar ao evangelho, é você frequentar a igreja, mas continuar com a mesma vida, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes e as mesmas imposições, as mesmas cobranças. E acha que não é digno de receber a salvação. E acaba colocando cargas, acaba colocando fardos. Então Jesus ali falando as igrejas, que a gente vai ver aqui, né, no perigo dos acréscimos do evangelho, em Marcos 7, versículo 7 diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas que são colocadas por homem, fugindo daquilo que a palavra de Deus diz. É por isso, querido, que eu e você estamos aqui. Porque nós precisamos aprender desta palavra. Porque como eu posso saber o que Cristo quer falar para a minha vida, se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus? Se eu estou apenas de ouvir falar, eu preciso ler essa palavra. Eu preciso aprender desta palavra. Então Jesus Cristo, falando sobre a hipocrisia das tradições impostas pelos homens, tradições que não salvam, dogmas, paradigmas impostos por homens, que não trazem a salvação, ele cita o profeta Isaías. E aí, respondendo, ele lhes diz assim no versículo 6, olha: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aí ele completa: em vão esse povo me adora, mas estão ensinando doutrinas que são preceitos humanos.
Então, quando a igreja do Senhor se coloca, né? Coloca outro evangelho diferente daquele que é concedido através da salvação, pela morte, pelo sacrifício da cruz no Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Este evangelho, queridos, é falso. Esse evangelho não é a palavra de Deus, porque a palavra nos diz que é pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Algo que eu e você não merecíamos, mas que Deus nos concedeu através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Esse sacrifício é suficiente, porque Deus, né? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira e tirou o pecado do mundo. Então, que não venhamos a estar nos deixando levar por ventos de doutrina. Então, adesão, né, o que estava acontecendo ali na igreja, algumas pessoas estavam se infiltrando na igreja do Senhor, ali em Gálatas, estava confundindo a igreja, levando dogmas, levando coisas concernentes à lei para a igreja e impondo, né, dentre elas a questão da circuncisão. Quem é circuncidado é salvo, quem não é circuncidado não é salvo. E aí começou aquela discussão no seio da igreja além disso, outras coisas foram colocadas e a gente vai estar estudando, né, no decorrer da escola bíblica. Nós vamos estudar, enquanto estivermos estudando a carta aos Gálatas, nós vamos ver quais coisas iam sendo apresentadas ali, mas eles não haviam realmente tido a conversão por meio de Cristo Jesus. O que é conversão? Mudar de direção, mudar de vida. E isso só é possível através da conversão, da fé salvadora em Cristo Jesus. Então, a segunda situação problemática enfrentada por Paulo ali na igreja de Gálatas está no capítulo 2, versículo 16. Os Gálatas tinham substituído a graça pela lei, né? Como nós falamos. Houve ali uma infiltração de alguns falsos irmãos e os Gálatas começaram a substituir a fé pela graça, né? Colocando lei. Então eram justificados pelas obras. Então Paulo, ele começa a falar aqui em Gálatas 16, ele diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não viu uma pessoa que pudesse salvar-se. Então Deus resolveu o problema da humanidade enviando o seu Filho para morrer na cruz, por mim e por você. E só através de Jesus Cristo, só através de Jesus, da fé em Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Então Paulo, ele lembra isso à igreja e ele diz assim: queridos, nós somos justificados, nós sabemos que nós não somos justificados pela lei. Não são as obras da lei, não são observar as leis de Moisés, não é observar o lavar as mãos. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, quantas vezes Jesus Cristo, quando estava na terra, diz: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca, porque isso procede do coração. Então, o observar da lei não leva a nada. Então, as obras da lei não salvam, mas a fé em Cristo Jesus. E sabendo isso, nós temos crido em quem? Em Cristo Jesus. Então, por meio de Cristo Jesus, é que nós somos justificados. Então, no versículo anterior, Paulo, ele fala à igreja, né? E antes, no capítulo 2 aí, ele também vai explicando à igreja, falando: olha, vocês lembram que eu repreendi a Pedro por conta disso? Porque Pedro havia se tornado, queridos, irrepreensível. A gente vai ver que Pedro, ele teve a visão de Deus, né? E Paulo diz assim: olha, eu sou judeu de nascença, Pedro também é judeu de nascença. E como judeus, né, nós seguimos os padrões judaicos, mas nós sabemos que
salvação vem pela e por intermédio da graça, da fé em Cristo Jesus. E aí Paulo diz assim: Pedro, queridos, por observar a lei, né? Pedro, por ser judeu, observar os costumes judaicos, os judeus não comiam determinados animais porque eram considerados impuros. Então Deus, a Bíblia nos diz que Pedro estava em um determinado local, ali em Jerusalém, sentiu fome, estava na casa de uma irmã. Enquanto os irmãos estavam ali preparando a comida, Pedro foi descansar. E enquanto Pedro estava descansando, ele teve uma visão. Né? E essa visão havia uns lençóis abertos e alguns animais com pata rachada, animais assim, animais assados, que eram considerados para os judeus animais impuros. E aí a Bíblia nos diz que Pedro ouviu uma voz dizendo assim: come. E aí Pedro dizia: longe de mim comer coisa impura. E novamente a voz disse: olha, não considere impuro aquilo que Deus purificou, coma. E aí Pedro: longe de mim, Senhor. E aquela confusão, por 3 vezes isso. E Pedro compreendeu que precisava levar a palavra de Deus aos gentios, aquelas pessoas que ele considerava impura, as pessoas às quais os judeus não conversavam. Então Pedro, depois dessa visão, ele tem também, aí o anjo de Deus fala, né, que vão vir 3 homens e que ele vai ser levado à casa de Cornélio e que ele deve anunciar a palavra de Deus ali a Cornélio, que era um homem gentil, um homem impuro para os judeus, mas que era um homem justo diante de Deus, um homem que procurava trilhar pelos caminhos do Senhor, porém não havia sido alcançado pela fé salvadora, pela fé através da conversão, do conhecimento de Cristo Jesus. Então Pedro vai anunciar isso a Cornélio, que antes ele não faria. Então quando Pedro está ali em Antioquia, o que acontece? Os judeus não se sentavam com os gentios. Então Pedro estava se alimentando, Pedro e Paulo estavam ali com os irmãos se confraternizando, que eram gentios. Então comiam juntos, porque tinham tudo em comum. E aí o que é que acontece? Vieram alguns irmãos de Jerusalém, e quando esses irmãos chegaram, começaram a questionar a Pedro e a Paulo com relação ao sentar-se com os gentios, os quais eles consideravam impuros. E Pedro, querido, foi o que Pedro fez. Pedro começou a se afastar, né? Então ele deixou de se sentar à mesa com os irmãos, começou a se afastar. E alguns irmãos da igreja estavam fazendo a mesma coisa, se considerando superiores. E aí Paulo chama Pedro à repreensão. Nesse momento Pedro se torna repreensível. Então Paulo chama Pedro à repreensão. E aí ele diz assim: olha, é comum aos judeus e aos gentios criticarem. Quando eles estavam criticando Pedro se afastou. E aí Paulo condena essa dissimulação, essa hipocrisia de você pregar uma coisa e viver outra, né? E aí chama Pedro a atenção, diz: Pedro, nós fomos salvos pela graça e nós temos valor iguais diante de Deus, temos o mesmo valor para Deus. Quem nos salva é Cristo Jesus, e que Cristo, o que Deus tornou puro, o homem não o torne impuro. Então Paulo chama ali Pedro à repreensão e lembra a igreja e afirma que tanto ele quanto Pedro eram judeus de nascença, treinados a observar a lei de Moisés. Mas, queridos, o que é que ele diz? Eles vieram a saber que o homem, quando eles passaram a saber que o homem não é justificado pela lei, mas pela graça, a vida deles mudou. Então Paulo afirma isso aos irmãos. Então quando ele chega em Gálatas capítulo 16 e fala, o versículo 16, e fala, né, que sabendo que não somos justificados por obras da lei, porque segundo a lei Paulo era irrepreensível. Então ele diz: olha, quando eu tive o conhecimento que eu não sou justificado pela lei, mas pela graça, quando eu conhecia Jesus, eu não quero outro evangelho, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o argumento de Paulo: não haveria mais lugar para a lei no que tange ao cumprimento da salvação, porque a salvação vem pela graça,
pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Aí vem, então quer dizer que nós não vamos fazer as boas obras porque as boas obras não salvam? Não, porque os salvos praticam as boas obras. As obras não salvam, né? Mas os salvos praticam as boas obras. Por quê? Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E o fruto do Espírito Santo de Deus é paz, amor, né? Amor, bondade, misericórdia, perseverança, fé. E tudo isso nos faz ajudar ao nosso semelhante. Quando nós temos essa percepção, o nosso viver é diferente, o nosso proceder é diferente. Então, qual é o ensino de Paulo? A experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e o seu tempo. Né? A experiência de Cristo viver em nós, essa experiência de Cristo em nossas vidas, queridos, nos oferece clareza quanto ao propósito da lei. Quando o povo de Deus saiu do Egito, né? Quando o povo de Deus saiu do Egito, aquela multidão, esse povo precisava de diretrizes, esse povo precisava de normas para se conduzir, de como se deve portar, tanto na questão da higiene, por isso a questão do observar as vestes. Olha, o homem não pode vestir roupa de mulher, nem a mulher pode vestir roupa de homem, por conta dos costumes e da regra mensal da mulher, que a mulher se tornava impura. E aí começa, então a lei vai destrinçando, dando normas para que aquele povo pudesse estar se conduzindo. Então, quando a gente tem essa percepção de Cristo em nossas vidas, a gente tem uma clareza do que é a lei. E a lei, ela foi toda cumprida por intermédio de Cristo Jesus. Quando Cristo diz, olha, eu não vim abrogar a lei, né? Eu não vim destruir a lei, eu não vim matar a lei, mas eu vim cumprir a lei, porque eu e você não somos capazes de cumprir. Então Cristo cumpriu por nós e se deu em sacrifício no meu lugar e no seu lugar. É por isso que a lei, ela foi cumprida, ela deverá ser cumprida, ela foi cumprida através de Jesus Cristo. A graça veio também por intermédio de Cristo. Então, seguir a verdade do Evangelho pela pregação do Evangelho, pela pregação da fé. Se outro Evangelho for pregado a você, se outra salvação for dada a você, que não seja por meio da fé, então alguma coisa está errada. Quando nós temos que colocar fardos, olha, se você não fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai para o inferno. Então, cuidado. Tem algo diferente. Porque o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é Ele que nos convence, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É Ele que faz toda a lapidação das nossas vidas e nos transforma, né, em pedras preciosas. Então a lei não justifica ninguém, dogmas não justificam ninguém, obras não salvam ninguém, mas o que justifica e nos traz a salvação é a fé em Cristo Jesus. Qual a terceira situação, né, problemática enfrentada ali por Paulo? Está em Gálatas 2:4, que diz assim: o que ameaçava aqueles crentes eram falsos irmãos intrusos na igreja, né? Como nós falamos. Isso por quê? Porque alguns irmãos se intrometeram e secretamente estavam a espiar a liberdade dos gentios se sentarem à mesa com os judeus, a liberdade de comerem alguns alimentos, né? E aí estavam sendo criticados. Então essa liberdade, e é por isso, aí Paulo diz aí em Gálatas 2:4, e por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos Cristo Jesus para nos porem em servidão, né? Então os irmãos estavam se intrometendo na liberdade que os Gálatas ali estavam tendo, os novos crentes estavam tendo em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus nos liberta, né, da servidão. Então o que acontece? Eles estavam ali querendo trazer de volta o jugo da servidão àqueles irmãos. Então os irmãos tinham algumas liberdades quanto a comer alguns alimentos, quanto a estar ingerindo alguns alimentos, com relação ao sentar à mesa, porque eles estavam debaixo da graça. E o Evangelho da Graça nos dá liberdade.
A Bíblia nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Então nós precisamos saber realmente aquilo que convém a nós cristãos fazermos. Mas isso é dado através, esse direcionamento é dado através do Espírito Santo de Deus. Então Paulo, o ensino de Paulo ali é, olha, a experiência de Cristo viver em nós, ela faz superar os transtornos, né, que querem agregar, né, os transtornos que querem agregar ao Evangelho. Então, a experiência de Cristo em nós é o suficiente. Não precisa de outra coisa para estar colocando ao Evangelho. Não precisa de estar colocando outro fardo ao Evangelho, porque o fardo que nós tínhamos da lei, esse Cristo levou sobre si. Então, quando nós colocamos dogmas, quando nós colocamos paradigmas que não são de Deus, que não são concernentes à palavra de Deus em nossas vidas, para que a salvação venha, Cristo me salvou, mas eu também tenho que fazer assim, 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 eu tenho que andar desse jeito, eu tenho que fazer desse jeito, seguir aqui, fazer aqui. Então, quando a gente faz isso, então a salvação de Cristo foi nada. Então, Paulo estava ali falando aos irmãos. Então, como nós podemos combater aqueles que insistem em introduzir modismo na vida cristã e distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra de Deus? Queridos, pense aí um pouquinho, como é que a gente pode combater isso? Há tanto modismo, há tanto adentrar no seio da igreja, tanta coisa que é colocada no meio da igreja, que vai adentrando, que muitas vezes vem de práticas mundanas e são colocadas na igreja do Senhor como algo espiritual, porque está na moda, o crente ele faz assim, o crente ele tem que ser assim, porque você ser espiritual, você tem que orar desse jeito, se você não orar assim, você não é espiritual, para você ser espiritual, você tem que cobrir o rosto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então nós vamos colocando coisas, nós vamos colocando dogmas. Como nós vamos combater essas distorções quanto ao ensino da palavra de Deus e a interpretação da palavra de Deus? Como eu posso fazer isso? Como você pode fazer isso? De uma forma muito clara, queridos. De uma forma muito clara. A Bíblia é o nosso manual de fé, de conduta, de prática. Então leia a Bíblia. Veja o que é que a Bíblia diz. Veja o que é que a palavra de Deus diz, porque a Bíblia é o livro mais antigo e o livro mais atual. A Bíblia traz uma palavra para todas as situações das nossas vidas. E para que Deus fale ao meu coração, que Deus fale ao seu coração, para saber o que é que Deus quer que eu faça e que você faça, é através da sua palavra. Como eu vou saber que há um desvio de interpretação da palavra de Deus, que há um desvio quanto ao ensino da palavra de Deus, se eu não tenho conhecimento dessa palavra? Eu preciso estudá-la, eu preciso aprendê-la, eu preciso saber o que a Bíblia diz. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Tem muita gente que diz assim, ó, a Bíblia diz, faça por ti que eu te ajudarei. Tem isso na Bíblia? Você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia toda? Você já procurou esse versículo na Bíblia? Faça por ti que eu te ajudarei? Não existe. Esforça-te, tem bom ânimo e eu serei contigo. Essa é a palavra que está na Bíblia. Esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, regozije-se, alegre-se, tenha esforço. Reforce suas forças no Senhor. Renove suas forças no Senhor. Se esforce em praticar aquilo que você quer. E eu, o Senhor, serei contigo. É isso que a Bíblia diz. Esforça-te e tem bom ânimo. E eu serei contigo. Mas tem muita gente no seio da igreja recitando este versículo. Faça por ti, que a Bíblia diz. Faça por ti que eu te ajudarei. E aí? Como é que você vai combater esse versículo que não existe na Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus? Então vamos estudar a palavra de Deus, porque há, queridos, muita distorção, há muitas imposições humanas, há muitos pensamentos humanos introduzidos no seio da igreja, muitos dogmas, muitas tradições, muitas coisas, colocando fardos, fazendo como os escribas e fariseus,
colocando fardos sobre nós, dos quais aqueles que colocam nem sequer cumprem. Então, possamos estar atentos a isso e como nós podemos combater através do estudo da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Essa aqui é uma oportunidade ímpar que eu e você temos de ir para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Por que foi dito aquilo ali? Então, o ensino de Paulo. Mais uma vez, Paulo enfatiza, né? Enfatiza em Gálatas 2:20, que é o texto áureo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Sabe quem disse isso? Paulo. Paulo, aquele que era perseguidor, ele lembra que ele era perseguidor dos cristãos, que ele, enquanto ele estava ali vivendo pela lei, pelos dogmas, pelas tradições, ele estava perseguindo os do caminho. Mas quando ele teve o encontro com Cristo, aquele encontro maravilhoso, e ele testifica ali na igreja e diz: queridos, quando eu tive esse encontro com Cristo, o velho homem interior, o velho homem que é irremediavelmente e desesperadamente depravado pelo pecado, o velho homem que é corrupto, esse homem morreu, né? Houve a morte do pecado. E essa morte, ela significa o quê? A morte do velho homem. Então, quando Paulo diz assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo, ele diz, olha, quando Cristo morreu na cruz por mim, ele levou sobre si, porque é isso que a Bíblia diz, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, que nos dá a libertação, estava sobre Jesus. E foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados, que nós fomos curados. E é isso que Paulo diz ali aos Gálatas. Então, eu já estou crucificado com Cristo. As obras da carne já foram mortas. Sim, aí Paulo diz assim, a morte de Cristo ali na cruz levou também os meus pecados, as minhas iniquidades. E esse velho homem morreu. E agora eu sou um novo homem, uma nova pessoa. Eu sou um homem restaurado. A minha vida mudou completamente. E isso se deu através de Cristo Jesus, da presença do seu Espírito Santo em mim. Desse Espírito Santo que habita também em você, que habita em mim, que habita em você. Então era isso que Paulo estava dizendo à igreja e falando que realmente são as palavras, as atitudes de Cristo, eles representam o que Paulo queria que fosse reproduzido na sua vida. Quais são as palavras e atitudes de Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele morreu na cruz, e Paulo diz, olha, aquela morte da cruz levou sobre si os meus pecados, então o velho homem também morreu. E assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, há uma ressuscitação de um novo homem, daquele homem puro, que é purificado através do sangue de Cristo Jesus. Então, quando é que Cristo Jesus vive em mim? Quando é que Cristo Jesus vive em você? Quando nós mortificamos as obras da carne. Quando nós deixamos aquilo que não agrada a Deus. E aí a gente vai ver que a Bíblia, a própria Bíblia, se encarrega de elencar quais são as obras da carne. E aí vai dizendo fornicação, adultério, isso, aquilo. A Bíblia vai elencando e diz, as obras da carne são. E aí porfia, mentiras, contendas. E vai elencando quais são as obras da carne. E depois a Bíblia elenca quais são as obras que o novo homem deve ter, que é o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, quando Cristo vive em mim, quando nós mortificamos o nosso eu, quando nós mortificamos as nossas vontades, os nossos desejos, e deixamos a nossa vida, deixamos o controle das nossas decisões aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Qual a quarta situação problemática ali enfrentada por Paulo, né? Gálatas 2:21. Os Gálatas estavam querendo anular a graça de Deus para a salvação, para aderir às exigências da lei, tornando a vida cristã em legalismo, tornando a vida cristã
em dogmas, em paradigmas, em instituições. Então Paulo estava dizendo assim, Paulo enfrentou essa situação e aí ele diz, olha, eu aniquilo a graça de Deus. Eu não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu debalde, que Cristo morreu em vão. Como nós falamos, Paulo lembra a igreja que ele era judeu, que Pedro era judeu, mas que eles não se deixaram levar, né, pela lei. Eles foram ensinados desde nascença a seguir a lei, porém, contudo, todavia, quando eles compreenderam, quando eles receberam o evangelho da graça, pela fé, por meio de Cristo Jesus, então, ele anunciou a este evangelho. E ele diz, olha, eu não vou mudar, eu não mudo, eu não vou aniquilar a graça de Deus, eu não vou aniquilar a graça de Deus, quando eu colocando fardos pesados sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, porque a graça de Deus nos basta, a graça de Deus nos basta, é isso que a Bíblia diz. Então, se a justiça, Paulo vai e explica aos irmãos queridos, se a justiça provém das obras da lei, então para que foi que Cristo morreu na cruz? Que necessidade tinha? Então, Cristo morreu em vão. Se a salvação vem pela lei, Cristo morreu em vão, porque é só seguir toda a lei. A gente vai ver que Jesus Cristo falando ali ao jovem rico, o jovem rico fala assim, olha Senhor, que eu faço para ter a vida eterna? Mais ou menos isso aí. Jesus Cristo fala assim, olha, ele diz, olha só, eu tenho observado a lei, né? Eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu faço isso, eu faço aquilo. E aquele jovem começou a elencar as coisas que ele havia observado, que ele observava na lei. E ele pergunta ao Senhor. E ele faz uma pergunta até retórica, porque ele já sabia, ele já se considerava salvo. E aí Jesus Cristo pegou ele justamente num ponto. Diz assim, olha, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E a gente vai ver, queridos, que aquele homem não respondeu. A Bíblia diz que ele sai, né, e não dá resposta a Jesus, porque o seu coração não estava em Deus, estava nas riquezas. Na verdade, Cristo não estava dizendo assim, olha, vai, vende tudo, fica pobre, porque você vai dar os seus bens para todo mundo. Não. Cristo disse assim, olha, cumpra a lei do quinto. Vai, vende tudo que você tem, pega a quinta parte, divida por 5, a quinta parte você pega e dá aos pobres. Foi isso que Cristo disse. E aquele homem, tão apegado ali, avarento, né? Ele não responde a Jesus, porque o seu coração reinava a avareza. Então, queridos, o nosso coração precisa reinar a Cristo. E a graça de Deus, ela é suficiente em nossas vidas. Então, a experiência de Cristo, viver em nós, ele desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade, em puro legalismo. Quantas pessoas têm ido para a igreja apenas por ritual? Vou na igreja, domingo de manhã, domingo de tarde, terça-feira, quinta-feira. Então, já estou bem, porque eu estou indo para a igreja, estou lá cultuando, eu estou bem, estou adorando, eu sou, crente maravilhoso. E no restante dos dias da semana? E nos restantes dos meses do ano? E no restante, querido, no restante do dia, como está a sua vida? Você é cristão só dentro da igreja? Só de aparência? Só de religiosidade? Religiosidade não salva. Legalismo não salva. O que salva é Cristo. É a fé em Cristo Jesus e o reinado de Cristo em nossas vidas. Então, o legalismo, para discutir, né? O legalismo exalta o que nós temos que cumprir e a graça exalta o que Cristo cumpriu por nós. Então, o legalismo diz, olha, você tem que andar assim, você tem que fazer assim, você tem que vestir assim, você tem que ir tal dia, você tem que cultuar assim, você tem que, né? A lei vai dizendo isso.
e a religiosidade também. Não, eu tenho que cumprir isso aqui como um ritual. Eu tenho que orar aqui porque é um ritual. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia de manhã porque é um ritual. Eu não leio porque eu quero aprender, mas é porque se eu não ler, eu vou desfazer aqui. Eu posso ficar mal com Deus. Não vou fazer uma média com Deus, eu vou ler aqui pelo menos um versículo bíblico. Isso é religiosidade. Nós precisamos ler a palavra, porque nós temos sede dessa palavra. Assim como a costa, é isso que a Bíblia diz, assim como a costa anseia por água, a nossa vida precisa ter sede da presença de Deus, de estar na presença de Deus, sede de cultuar com os nossos irmãos, não ir por obrigação não, ir por devoção, por adoração a Deus, porque congregar na igreja do Senhor nos dá prazer, porque adorar a Deus em comunhão com os nossos irmãos nos dá prazer. Esse deve ser o nosso anseio, mas não por religiosidade, não para cumprir um papel, não porque se eu não for hoje o pastor vai saber, então eu tenho que ir, né? Não faça isso por obrigação não, faça por devoção, por adoração a Deus. A graça, ela exalta justamente isso, ela exalta o que Cristo cumpriu por mim e por você. E se nós, queridos, agirmos religiosamente, agirmos através da religiosidade, do legalismo, que valor nós estamos dando ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você? A Bíblia diz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Então hoje, de que maneira as pessoas estão descartando a graça e colocando-a de lado? Quando nós agimos com religiosidade, quando nós agimos com hipocrisia, pregamos uma coisa e vivemos outra, colocamos fardo, dogmas e leis sobre a salvação que é unicamente por intermédio de Cristo Jesus. Então nós estamos já chegando ao final. Nós estudamos hoje que Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia! Glória a Deus! Cristo vive em você. Glória a Deus! Aleluia! Então esse deve ser o nosso viver, o nosso proceder, a nossa alegria. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu preciso trilhar por caminhos que Cristo trilharia. Aonde eu estou andando, Cristo iria? O que eu estou assistindo, Cristo assistiria? O que eu estou bebendo, Cristo beberia? O que eu estou comendo, Cristo comeria? Né? Vamos fazer como Paulo? As mensagens enviadas aí. As mensagens Cristo enviadas pelos WhatsApp, pelas redes sociais, Cristo enviaria? Mesmo a título de só para informar, só porque me mandaram. Só porque me mandaram, né? Só porque me mandaram, eu tô repassando aqui para você. Cristo repassaria essa mensagem? Então, se Cristo vive em mim, né? E Cristo vive em você, nós precisamos ter essa consciência de que Cristo vive em nós. Se Ele reina em nossas vidas, Ele deve direcionar as nossas ações, Ele deve direcionar o que as nossas bocas irão falar e o que os nossos dedos estão digitando e enviando através das redes sociais. Então o assunto, os crentes estavam sendo influenciados, estavam se desviando do evangelho que Paulo havia pregado e havia ensinado. Qual o desafio para os dias de hoje, para nós? Como você resolveria esse problema hoje? De desvio do evangelho, desvio da palavra de Deus. Pense aí um pouquinho. Então, o que fazer? O que fazer para que Cristo viva em mim? O que fazer para que Cristo viva em mim? A palavra de Deus nos diz que Deus vem, o Espírito Santo de Deus vem, limpa toda a casa, tira toda a impureza e habita ali. Mas às vezes a gente lança fora da nossa presença o Espírito Santo de Deus. E aí a Bíblia nos diz, vem falando assim, olha, no lugar onde tinha 3, vem 7 demônios, o segundo estado é pior do que o primeiro, né? E aí a Bíblia vai falando sobre isso. Então o que é que fazer quando Cristo vive em mim? Leia e conheça a palavra de Deus.
O que é que eu posso fazer para Cristo viver na minha vida? Ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, saber realmente o que é que Deus quer que eu faça, que você faça com o nosso proceder. Busque desenvolver uma vida de oração. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, nós conversamos com Deus. Rejeite todo tipo de proposta que contraria a ética do ensino do reino. Se olha, outro evangelho, Paulo disse, se outro evangelho foi ensinado que não seja a fé, a salvação pela fé em Cristo Jesus, que seja considerado anátema. Então, queridos, rejeite toda palavra, toda proposta que contraria o ensino do reino de Deus. Né? E Deus, ele reina na minha vida, ele reina em sua vida, e quando Cristo reina em nossas vidas, como nós falamos, ele direciona todas as nossas ações, todo o nosso proceder, todo o nosso caminhar. Proponha ensinar como discípulo a existência do evangelho sem acréscimos humanos ou religiosos. Então se proponha a estar ensinando a palavra de Deus. Qual é o evangelho que precisa ser pregado? A palavra de Deus. Não o que eu penso como deve ser vivenciado o evangelho de Cristo. Não como alguém pensa que deve ser vivenciado o evangelho de Cristo. Não com dogmas religiosos, mas a palavra de Deus. Então procure, queridos, discipular. Procure ensinar a essência do evangelho sem acréscimos. A palavra de Deus nos diz que a salvação vem por meio da graça e pela fé. É pela fé que nós somos salvos. Então não se esqueça, o justo viverá da fé. Então a fé em Deus é que nos faz viver e é o que nos faz ter a certeza da vida eterna. E é essa fé que deve conduzir, que deve direcionar todos os nossos passos. Nosso muito obrigada, que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu peço a você, continue orando, né? Juntos nós somos mais fortes. Deus está no controle de todas as coisas, de todas as situações, de todas as instâncias das nossas vidas. Tenha certeza de que Cristo vive em você. Então, glória a Deus. Aleluia. Procure aprender da palavra de Deus. Na próxima semana, nós já estaremos estudando o capítulo 3 do livro de Gálatas. Então, eu convido você a pegar a palavra de Deus, a ler ali o capítulo de Gálatas, a estudar, a ver por que foi dito tal coisa. Vamos aprender juntos na próxima semana? Então, que Deus nos abençoe. Logo mais à noite, nós temos a palavra pastoral, né? A palavra de Deus através da vida do pastor Robson Santos Costa, às 19h30, e aguardamos você lá. Na terça-feira nós temos o culto de oração às 20 horas. Por que 20 horas? Porque nós fazemos o culto doméstico às 19h30. Então nós temos o culto de oração às 20 horas, na terça e na quinta-feira. No próximo sábado nós vamos falar também uma temática muito interessante, fazendo o estudo da mulher jovem, que é sobre ansiedade, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Estamos vivendo aí tempos de pandemia, tempos de quarentena, e quantas pessoas não estão ansiosas, e a Bíblia nos fala, lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, e Ele tem cuidado de vós. Que Deus nos abençoe. Um beijão para cada um de vocês, um abraço todo especial, um beijo todo especial para a Igreja Batista Sinai de Almadina.